hoje, aqui na Josiane Barros, que é fisioterapeuta e educação e educadora física, a gente conversa sobre as crianças. Hoje a pauta são as crianças, mas não uma coisa muito boa, não. A gente vai falar sobre escoliose, que é aquele desviozinho, né, na coluna. Isso é comum nas crianças, Josi? Não, não muito comum. É mais comum entre meninas. Né? Menina, até nisso a gente é prejudicado? Por quê? Geneticamente falando, as meninas elas estão mais suscetíveis a ter do que os meninos. Isso geneticamente falando, mas isso não quer dizer que meninos não tenham escoliose, também tem. E não que seja muito comum, mas quando acontece, os pais eles precisam estar muito atentos a isso. Por quê? Porque é um desvio em que ele cresce muito rápido através do estirão do crescimento. E aí, como que a gente consegue perceber? Quando eu dava aula de balé, na hora que alongava, eu passava muito a mão nas costas dela, eu sentia, né, que um desvio, assim, mas é porque eu estou ali pegando no corpo das crianças. Como que os pais percebem? Pela assimetria, né, de hemicorpo que a gente fala. O que seria isso? Comparar uma criança na vista anterior, um lado comparado ao outro. Então, ele é assimétrico, é uma criança assimétrica. Ela tem um ombro mais baixo do que o outro, uma cabeça um pouco mais inclinada, uma cabeça rodada. Mas a característica mais marcante, principal, é a cintura. São crianças em que, nessa vista anterior ou posterior de costas, ela tem muito mais cintura de um lado e menos cintura do outro. Por quê? Porque a coluna, ela roda. Ela não é como a escoliose não é como um desvio, como uma hipercifose, uma hiperlordose, que apenas acentua a curvatura da coluna. Ela tem esse poder de torção, de rotação. Então, ela gira o gradil costal, que são as costelas, em cima da cintura pélvica. Ela faz uma torção na coluna. Essa torção, ela gera uma gibosidade, que foi isso que você viu quando você inclina essa criança como se ela fosse fazer um alongamento. A coluna, ela não é toda alinhada. Tem uma região muscular que ela se sobressai. Chamamos de gibosidade. Por quê? Como o tórax roda, ele levanta mais uma parte muscular da coluna do que a outra. E assim, qual que é a gravidade disso? A evolução. Eu lembro que eu avisei a mãe não deu atenção. Anos depois, a menina teve que fazer tratamentos seríssimos, porque até a perna estava menor que a outra. Isso, porque esse quadro clínico, esse prognóstico clínico, ele é muito ruim nessa faixa etária. Porque quanto mais essa criança cresce, ela passa pelo estirão, essa escoliose triplica. Então, se ela tem 20 graus com 10 anos, com 11 anos ela pode ter 40. Nossa, muito rápido. E acima dos 40 graus é cirúrgico. E é uma cirurgia muito invasiva, muito dolorosa e que deixa a consequência. Qual é a consequência? Perda de mobilidade. Então, é uma criança que não vai ter o mesmo alongamento. Então, ela vai ser muito suscetível na fase adulta à hérnia de disco por essa diminuição de mobilidade, de alongamento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e observar as crianças nessa questão de postura, sempre comparando um lado com o outro. E aí qualquer dúvida, não é exagero, não. Vem, marca uma conversa com a Josi, ela conversa com vocês, vê realmente aí o que está acontecendo com o seu filho, mas o legal é sempre ficar atento à evolução dos filhos, ao desenvolvimento, a como está sendo essa transformação do corpinho. E qualquer dúvida, liga aqui.